A onda de calor e a estiagem registradas em Mato Grosso nos últimos dias, além do plantio, além da saúde do ser humano, tem prejudicado o plantio de soja no estado. O presidente da ProSoja relatou que, abro aspas, os produtores vivem um momento de muita apreensão. Temos o atraso no plantio em relação aos outros anos e com o agravante de altas temperaturas, que coloca em xeque os plantios já semeados e pode até fazer com que se perca lavouras. Olá, Anselmo. Então, essa notícia é uma notícia muito assustadora, não por causa das intempéries naturais em si, porque isso pode acontecer, isso faz parte da realidade do agricultor em qualquer lugar do mundo. Mas afeta a nossa agricultura sobremaneira por causa da conjuntura econômica. As ingerências econômicas do PT deixam o Brasil extremamente vulnerável a qualquer situação dessa. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista econômico. Agricultores são empreendedores que enfrentam risco. Um risco como esse, por exemplo, decorrente aí de variações na temperatura, variações no tempo. Ao mesmo tempo, tem um investidor chamado Jim Rogers, que ele escreveu um livro chamado Hot Commodities. Nesse livro ele explica que as commodities, sejam elas petróleo, minério, agricultura, elas sofrem ciclos de longo prazo. Isso porque as commodities apresentam uma coisa que nós economistas chamamos de baixa elasticidade de preço da demanda e baixa elasticidade de preço da oferta. O que significa isso? Significa que é muito difícil no curto prazo aumentar a oferta de commodities, porque requer investimento em novas fazendas, novas lavouras, novas minas, novas estações de petróleo, plataformas de petróleo, e ao mesmo tempo, dificilmente as pessoas conseguem no curto prazo substituir o seu consumo de produtos derivados dessas commodities. No caso da agricultura, por exemplo, as pessoas não vão abdicar dos seus hábitos alimentares no curto prazo devido a uma mudança nos preços. Então, mesmo que os preços subam, a demanda vai continuar mais ou menos igual. Mesmo que os preços subam, é muito difícil que novos entrantes consigam entrar no curto prazo. E isso significa o quê? Que todas as vezes que existe um choque de oferta na agricultura, por exemplo, a agricultura é extremamente sensível aos preços. Então, se uma geada, por exemplo, uma estiagem, uma onda de calor diminui a oferta na agricultura, os preços vão subir muito. Esse é o resultado aí da natureza da baixa elasticidade das commodities. Então, nós vamos ter aí um aumento de preços dessa produção agrícola no Brasil. Considerando que a economia está indo mal por causa do PT, isso vai afetar muito os índices de preço ao consumidor, vai afetar muito a população pobre. Muito bem. Só que aí o governo petista consegue atrapalhar mais ainda o agricultor por vários fatores. Então, primeiro, no curto e médio prazo, o preço das commodities sofre pequenos ciclos causados pela política monetária. O Haddad está expandindo a inflação como se não houvesse amanhã. E nós vamos sofrer os efeitos disso. Mais ainda no longo prazo, porque esse tipo de política do Haddad, de expansão monetária, vai gerar sinais distorcidos no mercado, vão atrair investidores para esse setor que depois não vão ter como colher os lucros. Então são investimentos que parecem viáveis, mas não são. Isso no longo prazo vai ter um efeito muito ruim quando vier uma recessão. E finalmente nós temos bem no curto prazo os efeitos da política fiscal. Então, por exemplo, outro dia o STF, lamentavelmente, passou uma decisão que considera constitucional a cobrança de IOF em cima de contratos de mútuo, ou seja, de empréstimos de bens fungíveis, como ouro, dinheiro, entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não são instituições financeiras. Isso vai reduzir muito os empréstimos disponíveis para o setor agrícola, isso vai prejudicar o produtor agrícola no Brasil. E, além disso, qualquer tipo de cobrança de imposto sobre movimentação financeira tem um efeito de espantar especuladores, de espantar negociantes de liquidez de curto prazo. Na Europa, por exemplo, esse tipo de imposto varreu 90% do mercado de derivativos. No mercado internacional, por exemplo, a taxa de Tobin, que era um tipo de... Era como se fosse um IOF internacional. Fez com que os produtores agrícolas americanos ficassem sem empréstimos internacionais. Então essas novas cobranças, perspectiva de aumento do IOF, cobrança de IOF em cima de
contratos de mútuo, tudo isso vai deixar o agricultor brasileiro sem proteção, porque o agricultor precisa muito de empréstimos, de derivativos, de contratos futuros, enfim, de todas essas operações que são taxadas como lucro de capital, ou como imposto sobre movimentação financeira, para se proteger. Porque é através desse tipo de contrato que o agricultor se protege contra uma flutuação nos preços, ou contra um choque de oferta causado por um desastre natural. Então, tudo bem, desastre natural está fora do nosso controle. Mas o ambiente econômico gerado pelo PT é por si só pior do que qualquer desastre natural. E aí, quando acontece um desastre desse, nós vemos o quão grave é ter um governo petista numa situação dessa. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.